Oi, gente. Tudo bem? Sejam bem-vindos sempre. Bem, a minha história ela começa em algum lugar na Serra do Rio de Janeiro, em julho de 81. Resende, Itatiaia, Penedo. Meu pai, que está aqui na plateia, não soube me dizer muito bem onde eu fui concebida. E, basicamente, essa é a história da nossa vida. Ela é uma grande impermanência, mas buscar vínculos intensos ainda assim. A minha mãe estava no Rio de Janeiro com esse barrigão, sou eu ali, em 82. Eu sou carioca, nasci no Rio, mas eu não nasci na Zona Sul, onde ela estava ali passeando e curtindo uma prainha. Eu nasci na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na Vila Valqueire, próximo a uma vila militar. E por conta da carreira do meu pai, que é militar, eu me mudei 7 vezes até os meus 15 anos de idade. Primeira vez, eu tinha um mesinho de idade e a gente se mudou para Cuiabá, Mato Grosso. Jardim, Mato Grosso do Sul, logo depois. Alguém conhece Jardim? Ouviu falar? Enfim. Depois de 2 anos, eu voltei para o Rio, com 4 anos de idade. Eu tinha 4 anos e eu já tinha me mudado 3 vezes. Dos 4 aos 10 anos, foi onde eu permaneci o maior tempo da minha vida em alguma cidade, fora a próxima que eu ainda vou contar. Foram 6 anos e foi onde eu voltei para a minha terra natal e aí eu fui aprender a saber o que eram algumas origens, algumas raízes e fui aprender o jeitinho carioca. Família carioca, saía com a minha mãe, pequenininha, com aqueles carrinhos de feira, sabe, dobráveis assim. Que agora aqui parece que é moda, feira, mas feira já existe há muito tempo, gente. E no Rio, então, ainda mais. E eu chegava lá e era aquela galera, aquela profusão de gente, sabores e tudo, e um monte de gente em todos os lugares. E foi ali que eu aprendi que é muito fácil dar bom dia e é muito fácil fazer amizades. Enquanto ela estava lá comprando as coisas, frutas, legumes, eu estava ali conversando, falando alguma coisa, perguntavam da minha avó, como é que estava, se a minha irmãzinha já tinha nascido, enfim. Eu conversava muito com as pessoas já desde então. Eu aprendi a socializar e a ter vínculos fortes muito fácil, né? Essa é uma grande característica. E outra coisa que o carioca tem é que não tem tempo ruim. Se a gente precisa, a gente rapidamente muda o espírito e a gente rapidamente desapega se necessário. O meu tempo caiu, mais ou menos, quando eu tinha 10 anos de idade, e aí eu estava lá começando a fincar as minhas raízinhas com os meus amigos, mas isso não ia durar muito tempo. Eu ia ter que sair do Rio de Janeiro e ia começar uma nova viagem agora em algumas cidades. Eu vim parar em Brasília com 10 anos, depois de 2 anos em Brasília eu fui para o Rio de Janeiro novamente, 2 anos. E depois desses 2 anos, cheguei em Porto Velho, Rondônia, na região norte do país. Outro lugar, outra cidade, outras pessoas, outra cultura, outra gastronomia. A diversidade também fez muito parte da minha vida o tempo todo. E em Porto Velho foi quando eu tinha 14, 15 anos, foi quando eu tive os primeiros realmente laços mais fortes de amizade que eu construí. Eu fiz amigos em que eu realmente frequentava a casa da família deles e eles faziam parte da minha rotina, né? Só que eram 2 anos. E a gente se acostumou, eu me acostumei muito a saber que em 2 anos eu chegava, poucos meses, eu ia viver intensamente aquele lugar, mas no segundo semestre do segundo ano eu já precisava começar a me despedir. E ainda assim eu fiz grandes amores. Não por conta disso eu não deixei de namorar. E foi quando eu tive um grande namorado, foi o meu primeiro grande amor lá em Porto Velho. Só que a gente ia se mudar de novo. E aí eu voltei para Brasília, com o coração partidérrimo, em 1998, mais ou menos, com 15 anos de idade, 16, e eu ia reconstruir esse coração agora em Brasília. Brasília foi a cidade que eu permaneci por mais tempo, foram 12 anos, um recorde nessa família, basicamente. Foi quando eu realmente fui construir outros relacionamentos, e aí eu tive um namoro longo de 7 anos, que foi maravilhoso. Foi onde eu também construí a minha carreira, eu me formei em publicidade, comecei a trabalhar em agências, fui indo por esse caminho, estava tudo indo muito bem. E aí eu comecei a viajar a trabalho para São Paulo. Comecei a ver outras coisas, comecei a ter outras referências. E eu comecei a me sentir incomodada de novo. Eu precisava mudar. Eu estava me sentindo presa de alguma maneira. Eu não sabia muito bem o quê, mas dessa vez eu ia fazer a minha primeira viagem, mas por mim mesma. Eu ia para São Paulo.
Em 2010 eu cheguei em São Paulo, sozinha, botei tudo no carro, o bom de ter carro, né? Que bom que eu tive isso, mas eu cheguei com tudo que tinha no meu carro, meus pais me levaram até lá, em uma semana, na verdade acho que 2 dias, né? A gente já arrumou um apartamento, eu sou muito prática, eu acho que esse negócio de fazer mudança muitas vezes, a gente passa a ser mais prático. Já cheguei num lugar, beleza, é aqui, se tiver que mudar, mudo depois, agora bora viver isso aqui o mais intenso que a gente puder. E eu vivi São Paulo muito intensamente de verdade. Eu estava numa situação bastante confortável, eu tinha juntado uma grana porque eu saía da casa dos meus pais pela primeira vez, eu saía do ninho, e agora eu ia conhecer quem era a Denise de verdade, sozinha no mundo, vamos dizer assim, e galgando nos seus próprios pés, né? E São Paulo foi maravilhoso, eu amo aquela cidade, mas São Paulo sempre foi passagem para mim. Eu sempre pensei em São Paulo para absorver o máximo que eu podia e depois eu já começava a pensar, ok, qual vai ser o próximo passo? Qual vai ser o próximo passo? E eu estava num momento maravilhoso. Eu estava, depois de 4 anos, na agência mais premiada do mundo, num time global. Minha carreira estava ótima, mas tinha alguma coisa faltando. Eu percebi que, ao longo dessa minha jornada em São Paulo, eu mudei. Eu mudei a mim mesmo. E eu mudei muito, principalmente, as minhas ambições. Estar naquele lugar não me satisfazia mais. Eu precisava pertencer a alguma coisa. E esse sentimento de pertencimento, ele aflorou ainda mais forte quando eu vim passar um fim de semana aqui. E eu peguei a primeira edição do piquenique no calçadão ali no Deck Norte. E eu vi Brasília de outra forma. Ela me conquistou de novo. Eu comecei a sentir vontade de voltar. Eu comecei a sentir vontade de pertencer. E pertencer para mim era colaborar com a cidade de alguma maneira. As pessoas que faziam piquenique eram parte do ciclo social que eu vivia. E aí eu comecei a perceber que eu podia também fazer alguma coisa. Foi quando eu voltei para Brasília. Só que agora eu voltei porque eu escolhi Brasília. E isso faz toda a diferença. Eu escolhi Brasília para contribuir. Eu queria pertencer, mas eu não sabia muito bem o que seria isso. Eu comecei aqui no trabalho, na agência, que eu estava curtindo, estava legal, estava bacana, e comecei esse outro caminho de pertencimento, de colaborar. Foi quando encontrei essas pessoas maravilhosas, com a Dani, que está ali segurando esse papel, que teve a ideia de criar o Grupo de Planejamento de Brasília. Falei, que massa, eu quero participar disso. Eu tinha acabado de chegar, eu não fazia ideia do que estava acontecendo no mercado de Brasília, mas estamos aí. E a gente criou e fundou o Grupo de Planejamento de Brasília. Nossa, é difícil falar assim, né? Grupo de Planejamento de Brasília, GPB. E foi o primeiro ponto de partida. Desse tempo também, ao mesmo tempo, eu vi o Bumerangue crescer do meu lado. A Amandinha, que criou junto com o Bill, trabalhava comigo. E ele é um grupo no Facebook, que ainda sobrevive hoje. Ele é orgânico e ele funciona sem precisar fazer muita coisa, porque ele é realmente significativo para as pessoas. E aquilo mexeu comigo. E eu comecei lá no início contribuindo, aconselhando, enfim, indo em todos os eventos, eu realmente era muito ativa. Mas o Bumerangue ainda não era a minha casa, ainda não era o meu lugar. E então surgiu o Ossobuco. O convite veio pelo Daniel, um dos fundadores, que bem provavelmente está me assistindo ali, ou vai assistir depois. Ele está hoje em Londres. Ele falou para mim assim, Dê, eu sei que você gosta do Ossobuco, você é a cara do Ossobuco, você combina muito com a gente. Tem uma pessoa da produção saindo e a gente precisa de alguém. Eu estava ferrada, eu não tinha tempo para mim mesma, trabalhando que nem uma louca na agenda. Eu quero, vamos, não sei onde eu vou achar tempo, mas eu vou começar a fazer isso aqui. E foi assim que eu comecei. E logo depois, em alguns meses, esse safado do Daniel foi para Londres. E aí eu comecei a fazer a curadoria e o treinamento das pessoas com a Heloísa. E a Elo é uma mulher que veio e me conquistou, e é uma mulher inspiradora de verdade. Ela não sabia que eu ia falar isso, mas é verdade. Eu vou falar aqui ao vivo, que é para ficar registrado. Não estava no script. Voltando para a minha fala. Quando a gente está no Ossobuco e vai assistir, a gente sempre fica muito empolgado. Mas quando a gente realiza de fato e conversa com essas pessoas um a um, a Nana está aqui e ela sabe, ela está começando a participar um pouco disso, bate diferente. A gente começa a ver realidades muito diversas, a gente começa a ouvir dores diferentes, a gente começa a se inspirar, porque os panoramas são diversos.
A gente tem um contato com o palhaço, que tem um circo itinerante. A gente tem contato com o Fred, que queria ser o Ney. A gente tem contato com uma rainha, com uma gaivota. E isso inspira a gente muito forte. Isso inspira a gente principalmente a mudar. A olhar para si mesmo e pensar, eu estou onde eu quero estar? E o fato é que na hora eu não estava. Eu estava aqui trabalhando num ciclo vicioso que começou a me incomodar. A partir do momento que eu comecei a fincar as minhas raízes, que eu comecei esse processo todo de pertencer, eu fui abandonando a impermanência. E isso começou a bater muito forte. Bateu tão forte, mas de uma maneira muito curiosa, o fato de eu buscar esse outro caminho e ele está me fazendo tão bem, ele veio registrado nessa foto. Esse é o encerramento, foi o dia do encerramento do Festival do Setor Criativo Sul, que a gente realizou com o Setor, lá no Setor Comercial Sul. Foram 2 dias de muita raça. E a minha avó tinha acabado de falecer. Mas eu me senti extremamente acolhida nesse espaço. E eu me senti acolhida nesse espaço porque agora esse era o meu lugar. Então isso me mexeu demais. O meu centro começava a voltar. E eu descobri uma coisa muito doida. Eu passei 1 ano tentando buscar coisas. Depois desse processo todo, saí da agência, pedi demissão. E eu passei 1 ano de recolhimento, que eu dei uma sumida. Tem uns amigos que estão aqui que sabem um pouco sobre isso. E eu fui buscar o que eu queria fazer. E aí eu descobri que no momento em que eu comecei a querer pertencer, a criar raízes, e eu escolhi a cidade de Brasília e abandonei a impermanência, eu comecei a sentir falta dela na minha vida. E eu não podia continuar num ciclo em que não me permitisse, de alguma maneira, ser impermanente em outros lugares. Foi quando eu descobri, agora, neste ano, que, na verdade, eu devia abraçar a impermanência. Mas não mudando de cidade. A impermanência de outras maneiras. A impermanência no meu modo de vida mesmo. Então, eu passei a ser freelancer, autônoma, consultora, e passei a buscar projetos, iniciativas, trabalhos em que não fossem fixos e que eu pudesse realmente andar para onde eu quisesse. Eu abracei o trabalho remoto e eu abracei iniciativas como o Ossobuco, com mais propósito. E por conta disso, em junho desse ano, eu tirei essa foto. E ela retrata muito bem como eu me sentia. Numa viagem com as minhas amigas na Chapada, eu nunca me senti tão plena. A partir do momento que eu abracei a impermanência de outra forma na minha vida. Muito obrigada.